Juízes capítulo 9. A história do filho de Gideão. E aconteceu que Avimele ben Jerubbaal, Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi ao encontro dos irmãos de sua mãe em Shehem, Siquém, e questionou-lhes e a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Versículo 2: Indaga-me, peço-vos aos nobres homens de Siquém quanto ao que é melhor, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem que os dirija? Recordai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa, sangue do vosso sangue. Veja só, nós estamos com essa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Estarei lendo o comentário aqui. As histórias de Gideão e Abimeleque tecem o âmago do Sefer, livro de Juízes. Abimeleque, que buscou firmar-se como rei cananeu mediante sua crença do Deus Baal. Versículo 4, que vamos ler aqui. E lhe deram 70 siclos, peças de pratas retiradas do templo de Baal-Berite, os quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários que se tornaram seus seguidores. Então, as histórias de Gideão e Abimeleque tecem o âmago do Sefer, livro de Juízes. Abimeleque, que buscou firmar-se com o rei cananeu mediante sua crença do Deus Baal, forma um claro contraste com o pensamento e as atitudes do seu próprio pai Gideão, entre parênteses, Jerubbaal. Abimeleque tentou reavivar os costumes cananeus nas terras em que Josué anteriormente proclamara toda a lealdade do povo de Israel a Yahvé. Josué 24, 14 ao 27. É importante notar como Abimeleque se torna a própria antítese dos grandes juízes chamados pelo Senhor. Continuando agora, versículo 3. Então os irmãos de sua mãe transmitiram a mensagem de Abimeleque aos notáveis de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir as orientações de Abimeleque, porquanto ponderaram, ele de fato é nosso irmão. Versículo 4. E lhe deram 70 siclos, peças de prata retiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários, que se tornaram seus seguidores. Versículo 5. Em seguida, Abimeleque rumou para a casa de seu pai em Ofra, e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, todos sobre uma rocha. Contudo, Jotão, o filho caçula de Jerubbaal, escondeu-se e conseguiu escapar. Versículo 6. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próximo à estela de Siquém, e proclamaram rei a Abimeleque. A maldição de Jotão. Versículo 7. Levaram esta notícia a Jotão, então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com um grande voz, ouve-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Versículo 8. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira, reina, pois, sobre nós. Versículo 9. Entretanto, a oliveira declinou, alegando, renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Versículo 10. Então as árvores dirigiram-se à figueira, vem tu e reina sobre nós. Versículo 11.
Mas a figueira lhes ponderou. Poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? Versículo 12. E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram. Vem tu e reina sobre nós. Versículo 13. Contudo também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Versículo 14. Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro. Vem tu e reina sobre nós. Versículo 15. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores. Se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Versículo 16. Sendo assim, prosseguiu Jotão, se foi com sinceridade que agistes quando fizestes rei a Abimeleque, se procedestes bem com Jerubaal e sua família, se o tratastes de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai batalhou por vós, e por vós arriscou a vida, e vos livrou das mãos de Midian. No entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e proclamastes Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Versículo 19. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Jerubaal e sua casa, então alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Versículo 20. Contudo, se não for assim, que brote fogo de Abimeleque e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Milo, e que igualmente saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. Versículo 21. Logo em seguida, Jotão fugiu para Beer, onde permaneceu morando longe de seu irmão Abimeleque. A revolta de Gaal. Versículo 22. Abimeleque governou sobre todo o Israel por um período de 3 anos. Versículo 23. Ao final deste tempo, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Versículo 24. E isto aconteceu para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubaal fosse devidamente vingado, e a responsabilidade pelo injusto derramamento do sangue deles caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, assim como sobre todas as pessoas de Siquém, que colaboraram com ele no massacre de seus próprios irmãos. Versículo 25. Os cidadãos de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes, e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Versículo 26. Nesse meio tempo, Gaal ben Eved, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo povo confiava nele. Versículo 27. E aconteceu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Versículo 28. Então Gaal, filho de Ebed, questionou: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul, seu capitão, que cabe servir ao povo de Amor, o pai de Siquém? Por qual motivo haveríamos de ser nós
a servi-lo? Versículo 29. Se eu tivesse a possibilidade de liderar este povo, expulsaria Abimeleque e bradaria, prepara teu exército e vem para a batalha. Versículo 30. Assim que Zebul, governador da cidade, foi informado sobre que Gaal andava dizendo, ficou extremamente irritado. Versículo 31. Secretamente mandou mensageiros a Abimeleque com a seguinte notícia: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes chegaram a Siquém e estão mobilizando toda a cidade contra ti. Versículo 32. Levanta-te, pois, durante a noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscadas no campo. De manhã, ao raiar do sol, aparece de surpresa e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, fazei com eles o que desejares. Versículo 34. Então Abimeleque e todas as suas tropas partiram no meio da noite e prepararam emboscadas nas proximidades de Siquém, divididos em 4 grupos militares. Ora, Gaal, filho de Ebed, havia se retirado e parou à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e seus comandados surgiram das suas emboscadas. Versículo 36. Observando aquela gente, Gaal comentou com Zebul, eis que desce gente do cume dos montes. Todavia Zebul ponderou, o que vês é apenas a sombra dos montes e a estás confundindo com uma multidão em movimento. Versículo 37. Contudo, Gaal afirmou novamente, vê melhor, eis que descem homens da parte central da colina, do umbigo da terra, e uma companhia militar que vem se aproximando pelo caminho do carvalho de Meunenim, adivinhadores. Versículo 38. Então Zebul indagou, que fizeste da tua língua com a qual bradavas? Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que tu ridicularizaste? Ora, pois agora sai e luta contra eles. Versículo 39. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Versículo 40. Mas Abimeleque o perseguiu, pois acabara fugindo do campo de batalha, e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta da cidade. Versículo 41. Abimeleque retornou para Arumá, e Zebul, perseguindo a Gaal e seus parentes, impediu-lhes que habitassem em Siquém. A destruição de Siquém. Versículo 42. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu pelo portão da cidade e se dirigiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Versículo 43. Então tomou sua gente, dividiu-a em 3 companhias militares e se pôs em emboscadas pelos campos. Assim que avistou o povo, deixando a cidade, levantou-se contra eles e os exterminou. Versículo 44. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele avançaram e dominaram o portão da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Versículo 45. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente seus habitantes, destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Versículo 46. Assim que souberam destas notícias, todos os líderes e cidadãos que estavam na torre de Siquém refugiaram-se na fortaleza do templo de Bet-el-Berit, Baal-Berit. Versículo 47.
logo que Abimeleque foi informado que o povo se havia reunido lá, versículo 48, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o colocou sobre os ombros. Em seguida ordenou aos seus comandados, depressa, como se vistes fazer, fazei-o agora mesmo vós também. Versículo 49. Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram a Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. E assim pereceu todo o povo que havia se refugiado na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque, versículo 50. Depois Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a e tomou-a. Versículo 51. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Versículo 52. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar próximo da porta da torre, para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. Versículo 54. No mesmo momento, ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou, toma tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então o jovem que transportava suas armas o atravessou com sua espada e ele morreu. Versículo 55. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para a sua habitação. Versículo 56. E assim Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado a seu pai, assassinando os seus 70 irmãos. Versículo 57. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquém pagassem por toda a maldade deles. Desse modo cumpriu-se sobre eles a maldição de Jorão, filho de Jerubaal.